Nosso vídeo de hoje é sobre o GTWR11. É um FII que tem um prédio AAA alugado para o Banco do Brasil, no coração de Brasília. Esse aqui é o relatório gerencial do fundo, então a gente vai falar rapidamente sobre ele. Uma taxa de administração de 0,25%, de consultoria imobiliária também 0,25%, né? Totalizando aí 0,5% ao mês de taxas. Desculpa, 0,5% ao ano de taxas. Dividend yield do fundo mensal 0,91%, o anualizado 10,90% ao ano. Ele tem um valor patrimonial acima de 1 bilhão, né? Tanto o patrimônio a mercado quanto o valor patrimonial. E hoje está com PVP próximo a 0,91, aqui próximo aqui 0,89, né? Então está com desconto aí entre 10% e 11% mais ou menos, frente ao valor de mercado. Então, a evolução do resultado do fundo a gente consegue ver aqui. Ele tem um contrato que vai reajustando todo ano, então você tem, né, rendimentos aqui desde 2022 que vai subindo, né, 74, 79. A gente teve um aumento aqui nos rendimentos distribuídos pelo fundo. O resultado do fundo dentro do ano aqui, 79 milhões, distribuído 75, né, então o resultado e a distribuição estão em linha. Composição do resultado, a receita de locação, 86 centavos. E as despesas são poucas, né, tanto a imobiliária quanto a taxa de administração, né? Então sobra bastante coisa do caixa do fundo. Então o caixa do fundo é bem distribuído para os cotistas. Evolução da cota patrimonial, cota de mercado e preço sobre valor patrimonial. Então aqui a gente tem uma noção, em azul escuro aqui o valor patrimonial da cota, então ela variou pouco, 97, 94, né, aqui o 95. Aqui embaixo, essa linha aqui de baixo, né, o valor de mercado, essa variou bastante, né, saiu de 82 para 74, e agora está em torno de 80, 86. Né? Então, essa linha aqui de cima, que é o PVP, né, ficou aqui, chegou a estar 0,78, hoje está próximo aqui a 0,90. Então, a liquidez do fundo é de aproximadamente aqui 23 milhões, né? 23,64 milhões, ou seja, dá perto aí de 1 milhão aí por dia, mais ou menos. Né? Então, liquidez razoável. Rentabilidade do fundo, desde o início, 24%, o IFIX com 28%, o CDI com 29%. Então, essa variação de preço dele, mesmo que o dividend yield dele seja elevado, né, mas essa variação do preço da cota do mercado secundário, que está com desconto, acabou prejudicando a rentabilidade do fundo. Né? Então, ele entregou uma rentabilidade aí pior do que o IFIX, do que o CDI no período, né, de 2019 para cá, né, nos últimos 4 anos. O spread do dividend yield, ele está com um spread aqui, o dividend yield dele é elevado, né, então 10,9%, aqui do status investor 11%, então está em torno aí de 11% ao ano no FII de tijolo, que é um dividend yield que chama a atenção. Então as pessoas perguntam muito sobre esse FII justamente por conta do dividend yield elevado. Então, esse dividend yield anualizado do fundo, né, está em torno de 11%, resulta um spread sobre o IMAB que em torno de 5%. O IMAB está em 5 e pouco, né, 5,5, mas esse spread de 5,5 para 11. Então, tem uma diferença grande aí para a NTNB. E aqui ele fala um pouco sobre o mercado corporativo de Brasília. Então, talvez seja a parte mais importante. Eu moro em Brasília, conheço bem aqui, né, o mercado imobiliário. E aí, o que ele fala? O mercado corporativo de Brasília encerrou o segundo trimestre com 229 edifícios prontos. Então, a gente é pequeno, né? É um mercado pequeno, comparado com São Paulo, com outras grandes capitais, é um mercado pequeno ainda. Então, tem 2 milhões de metros quadrados de ABL no acumulado do ano. Olha só como é que é pequeno o número, né? Tivemos 2.100 metros quadrados de novo estoque. Uma absorção líquida negativa de 2.800. Então, assim, não foi entregue quase nada, você vê aqui pelos o que foi entregue aqui nos últimos anos, né, 2020, 2021, 2022, quase nada, e ainda assim teve uma absorção líquida negativa. Então, estoque novo é o azul, né? Então desde 2018 praticamente, não entregou grande coisa, não sei, aqui em 2022. Então, ele fala que os edifícios AAA, que é a mesma coisa que o GTWR, é um AAA aqui em Brasília, representam 16% do estoque total aqui de Brasília, da capital. E encerraram com uma vacância de 3%. Então, a vacância realmente para o AAA em Brasília, né, ela está bem baixinha. É a menor dentre as classes de edifícios em Brasília, que é uma verdade. Né?
Então ele faz a distribuição aqui das classes e tal, e aí ele fala um pouquinho aqui do prédio. Esse prédio aqui são essas 3 torres, tem aqui 75 mil metros quadrados, né, dentro das 3 torres, vencimento do contrato em novembro de 2028, só que pode haver uma rescisão antecipada, tá? Então até o 42º mês são 6 aluguéis, e do 43º ao 84º aqui são 5 aluguéis vigentes. Então a multa não é tão elevada, 5, 6 aluguéis, né? Faz com que o risco do fundo seja grande, né? Porque você tem 75 mil metros quadrados, né? Um prédio de R$1 bilhão locado para o Banco do Brasil, né? Então, o Banco do Brasil ele é o único locatário, é o único edifício. Brasília não tem grandes empresas, né? Então, se o Banco do Brasil resolver sair, né, realmente é o caos, né, para esse fundo imobiliário. Aconteceu isso, né, também com o Banco do Brasil aqui em Brasília, num prédio antigo, né, que era a sede 1, que era de um fundo imobiliário chamado BBFI, né? Então eu achei até uma reportagem aqui da época, da ANAB, que são a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, e a matéria ela fala o seguinte: BB desocupa o edifício sede 1 em Brasília, né? Então esse edifício aqui, ele abrigou o Banco do Brasil por 55 anos, então foi um edifício que foi feito na época junto com Brasília, né, ficava no setor bancário sul, que é a área bem central aqui em Brasília também, tem uma agência bancária, essa agência bancária continua funcionando no prédio lá até hoje, só que todo o prédio está desocupado, né? O Banco do Brasil está agora no GTWR, nesse outro prédio. Então eu falo da história de construção do SED 1, né, desde 1959 e tal. E aí, nesse finalzinho aqui, que eu acho que é uma história importante, é uma parte importante da história. O prédio foi vendido em 2004, então ele era um prédio que era do Banco do Brasil mesmo, foi vendido em 2004 para um fundo de investimentos, né, que é o FII. Então esse FII é de 2004 e deixou de ser público naquele ano, passando para as mãos de 4 mil cotistas, né? Então foi o início aí do BBFI em 2004. De lá para cá, o Banco do Brasil passou a alugar o prédio até que em dezembro de 2014, ou seja, 10 anos depois, o banco não renovou o contrato de locação. Teve vários problemas aí com relação a isso, né? Os cotistas não queriam fazer a reforma, aquela coisa toda. Fato é que o Banco do Brasil desocupou. E ninguém acreditava que ia desocupar, porque era um prédio muito central. O Banco do Brasil já estava lá 50 anos, né, pagando aluguel para o prédio. Então o pessoal falou assim: não, com certeza, né, o pessoal não vai desocupar. E isso é um grave erro que os cotistas têm, né? Os cotistas desses primeiros fundos de gestão passiva, que alugava para um determinado inquilino, eles achavam que o inquilino não sairia nunca, né? Saiu do FAMB, né, que é um outro fundo que estava alugado para a Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro, saiu aqui o Banco do Brasil, né? Hoje, né, o CARD lá também, o pessoal do Banco do Brasil já está querendo sair, que é um outro prédio do Banco do Brasil. Então, existe a possibilidade, sim, de sair. Brasília tem uma vacância baixa, mas não tem grandes empresas. Quem ocuparia, né, no caso de saída? Então, é um fundo que tem um dividend yield alto, tem uma previsibilidade de distribuição de rendimento muito grande, mas deveria fazer parte, uma pequena parte de uma carteira de uma pessoa que quer, né, uma rentabilidade um pouco mais elevada, um risco maior, né, porque só tem um inquilino e só tem um prédio, né? Então, deveria, sim, se fizer parte de uma carteira de um investidor, ter uma quantia muito pequena por conta do risco, né? Porque realmente o prédio pode ficar desocupado, né? Então, isso é para você entender como é que é a análise, como é que é essa questão de risco-retorno. Retornos mais altos, né, são associados a riscos também mais elevados, e você deveria sempre levar em conta, né, esse tipo de análise antes de fazer o investimento. Então é isso que a gente tinha para hoje, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui abaixo e também dá uma olhadinha nos links, né? Eu tenho um relatório de fundo imobiliário, de carteira recomendada, e também de fundo de investimento em participações, o FIP, e de FIINFRA, que os links também estão aqui embaixo do vídeo. Então era isso que a gente tinha para hoje. Até o próximo vídeo.